Olá, aqui é a Marcele Camargo, do meu consultório aqui em Pontão do Paraná, na Dica do Profissional. E continuando, essa semana a gente vai falar um pouquinho sobre as lentes de contato de porcelana, que são aquelas famosinhas lentes hollywoodianas que todos os famosos fazem e que aparecem aqueles dentes nos formatos mais lindos e mais harmônico possível, tá? Só que essas lentes, elas têm um pouquinho mais de cuidado, um pouquinho mais de trabalho para ser realizado. Elas não são feitas em uma sessão só, elas precisam ser moldadas, confeccionadas, enviadas para o laboratório, demanda mais tempo e ela tem um custo um pouco mais alto. Porém, elas têm uma durabilidade maior e evitam os manchamentos. Mais uma dica do profissional. Olá, mais um programa Elas começando. Como sempre eu digo, né? Todos os programas Elas são especiais, mas o de hoje é um pouco mais, porque nós temos aqui a Tenente Turra, ela é comandante do Corpo de Bombeiros aqui de Pontal do Paraná, então é mais uma mulher assim que traz uma história inspiradora. Isso é um orgulho, né? Pra gente ver ela assim uniformizada, fardada, né? Contando a história dela, contando como é que ela fez para chegar nessa carreira que é tão difícil, e aí ela vai contar um pouquinho para nós. Então você que está assistindo, aproveita, compartilha esse vídeo, deixe seu comentário e ative o sininho para receber as notificações do nosso programa. Tenente, a minha gratidão por você estar aqui nesse momento conosco, sair do teu trabalho no meio da temporada, que a gente sabe que é o auge, né, da atividade de vocês. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço o convite, é uma honra poder estar aqui, né, falando com o seu público e passando um pouco do que a gente viveu até aqui e quem sabe, né, trazendo algo diferente para as pessoas. E olha só, a Tenente, ela é uma jovem menina, né, devia ser uma jovem senhora, mas tem uma história incrível, casada, com filhos, e assim, comandante de um corpo de bombeiro, uma série de homens, né, que ela tem que liderar, de mulheres também, e assim, com essa carinha de 18. Parabéns! Obrigada, nem tanto. Tenente, conta pra nós, no teu Era Uma Vez, né, todo programa a gente fala do Era Uma Vez, a gente faz esse resgate de história, e eu gostaria agora que você falasse do teu Era Uma Vez pra nós. Bom, era uma vez, quando eu era uma menina de verdade, né, eu nasci, né, e me criei em Curitiba, né, desde de pequena, todas as minhas experiências na infância, adolescência foram lá na cidade de Curitiba, onde eu estudei, né, fui para a escola, enfim. Eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã mais velha, que mora em Cascavel, já desde nova ela já morava lá, desde quando eu era nova, né? E um irmão mais novo, né, que morou comigo aí durante toda essa vida enquanto eu estava em Curitiba. E meus pais ainda moram lá na mesma casa onde eu nasci, lá no Cabral. E foi lá que eu estudei e tive o contato, né, com a profissão que hoje eu exerço. Mas antes disso, fiz uma faculdade, estudei engenharia de bioprocessos na Universidade Federal do Paraná, me formei. E acho que a minha vida foi mais ou menos assim. Era bastante ativa, fazia muitos esportes, todos os esportes possíveis. Gostava bastante de estudar, estudiosa. Foi uma infância e uma adolescência assim com bastante atividade, com bastante. Estava sempre procurando alguma coisa nova. E realmente, né, para seguir a carreira militar, bombeiro, tudo, é uma vida de dedicação para o estudo, né? Porque a gente sabe que para você passar no vestibular, né, que você fez academia, tudo, hoje ainda deve estar nos níveis de concorrência de medicina, né? Não é fácil. A concorrência, né, para o nosso curso, ela já era bastante alta na época e ela tem crescido bastante
com o passar do tempo. Então, realmente, o estudo, a dedicação ali para passar nos concursos, tanto de praça quanto de oficial, é muito importante. A pessoa que almeja essa carreira, tem que se dedicar ali, desde o estudo básico lá da escola, né? Ou se não se dedicou tanto, ele tem que fazer um resgate, fazer um cursinho, enfim, para conseguir atingir essa meta, né? Mas realmente ela requer bastante estudo. Falando agora um pouquinho, Tenente, do nosso insight, né? Quando que você teve, quando que despertou essa questão, não, eu quero seguir esta carreira? Você falou que teve contato na infância, tem alguém da família? Como é que foi tudo isso? Então, eu acho que eu tive, posso dizer, 3 insights na vida sobre o Corpo de Bombeiros. O primeiro foi lá ainda quando criança, que eu fui numa visita ao Corpo de Bombeiros. E ali eu despertei realmente uma paixão pelo Corpo de Bombeiros, mas ainda sem a menor intenção de ser a minha profissão. Na verdade, eu falava muito em ser dentista quando eu era criança. Bem pequenininha era professora, acho que as crianças gostam muito, né? Ter um contato com professora. Depois dentista, por muitos anos. Eu dizia que eu queria ir para essa área. Toda criança quis ser professora, né? Professora, eu acho que sim. Eu e minhas amigas a gente queria, pelo menos. Então eu conheci a corporação nessa visita, eu devia ter uns 6, 7 anos. Visita de escola? Visita de escola. Eles mostraram, jogaram água na gente, a gente conheceu o quartel, o caminhão, a sirene, enfim. Desceu no pau de sebo, foi muito divertido, né? E a partir daí a minha mãe me incentivava bastante com esse carinho pelo Corpo de Bombeiros, porque eu cheguei falando muito disso e ela, toda vez que era o dia do bombeiro ou algo parecido assim, ela falava, o dia do bombeiro, você quer ligar? Daí eu queria. Daí ela ligava para eu dar Feliz Dia dos Bombeiros para os bombeiros. Olha, e isso era incentivo. uma rotina, né? Uma rotina, assim, todos os anos ela proporcionava isso. Mas eu não imaginava ser bombeiro. Então todos os anos aquela menina, aquela criança ligava no Corpo de Bombeiro para desejar. Ou passava no quartel, às vezes a gente ia até o quartel para eu ver, para eu dar oi. Eu gostava, mas como uma admiração. Quando eu fui escolher a minha carreira, no fim do ensino médio, ali com 17 anos, eu fui estudar os cursos, escolher, né, qual era a carreira que eu queria seguir. E eu gostava muito de genética, era uma área que era a época que estavam decodificando o genoma humano, então se falava muito nisso e eu gostava muito disso. E eu gostava muito de atividade física, atividade ao ar livre, enfim. E a profissão do Corpo de Bombeiros me chamou a atenção, de oficial do Corpo de Bombeiros, que é um curso do hall dos cursos da Universidade Federal do Paraná, né? E eu fui atrás de informação. E eu descobri lá em 2009, né, que era esse ano, eu descobri lá em 2003, que era o ano do meu terceiro ano, né, do ensino médio, que não tinha vaga para as mulheres, né, não existiam mulheres na corporação naquela época. Depois você ter se encantado tanto de ter estudado ali, Sim, eu ainda não tinha decidido que era essa profissão, mas quando eu fui conhecer um pouco sobre ela... Mas a fundo você descobriu que não dava para mulheres. Não era uma possibilidade para mulheres na época. Hoje parece um absurdo, né? Me parece bastante absurdo, mas na época não tinha. E eu tirei ela, logicamente, né, das opções. Escolhi engenharia de bioprocessos, bastante focada na área de genética, cursei. E durante o curso, abriram vagas para mulheres, para femininas. Lá em 2005 foi a primeira turma de mulheres que ingressou no Corpo de Bombeiros. Mas eu estava no meu curso, seguindo a minha... Mesmo assim acendeu aquela lanterninha. Um amigo meu, lá por 2006, eu imagino, 2007, ele comentou comigo, abriram as vagas femininas e tem tudo a ver com você já pensou? Eu já pensei, mas quando eu pensei não tinha, agora eu tô em outra, enfim. Passou. Aí vem o terceiro insight, né? O insight final. Depois que eu me formei, aquela coisa de recém-formada, eu tinha bastante dedicação à dança. Desde nova, eu fiz dança de salão, fiz jazz, enfim. Então eu estava dando aulas de dança, aulas de inglês e recém-formada, assim, engenharia de processo. Super jovem, fazendo várias coisas, né? Como eu disse, eu era bem ativa, assim, fazia várias coisas.
E tava com o incentivo de alguns amigos, colegas, né, a gente estava vendo alguns concursos. E entre os concursos que abriram foi da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Aí, concurso para praça da corporação. E eu lembro que um amigo meu que é policial militar, grande amigo meu até hoje, sargento da Polícia Militar, ele falou, na época eu só era chamada de V, né? V, Virgínia V. V, faça pra bombeiro, não faça pra polícia, eu não vou deixar você fazer pra polícia, porque a polícia é muito difícil, enfim. Não é pra você, não é profissão pra você. Ele fala assim, não, é muito perigoso, né? Aí eu acabei realmente seguindo essa dica e aquele interesse antigo já, né? De fazer pro Corpo de Bombeiros. E ali eu realmente despertei a vontade e o desejo de ser bombeira, porque ali já tinham mulheres na corporação, já era uma possibilidade para mim. E eu estava realmente procurando, era um momento que eu estava procurando a profissão já mais madura, né? E eu fiz o concurso e passei pro concurso de praça, né? Foi uma trajetória ali, tinha que subir na corda, algo que eu tive que resgatar lá da minha época de infância, quando eu fiz ginástica olímpica um tempo, essa habilidade, essa força, né? Então eu fui treinar corrida, que eu nunca tinha treinado corrida, então tinha que fazer um treinamento de corrida. Mesmo tendo uma vida bem ativa na área da educação física, do exercício físico, não eram todas as habilidades que você tinha desenvolvido. Exato. A corrida em si, por exemplo, eu nunca tinha saído pra correr. Eu fazia handebol, fazia futebol, mas assim... Dança de salão, handebol, engenharia de bioprocessos. Várias coisas. Um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo. Aí eu treinei e passei, né? Então, nesse momento não tive, né, por trás assim alguém da família, né? Eu acho que a pessoa que mais me incentivou foi realmente o meu amigo que era policial militar. E ele torceu muito, foi no teste, me ajudou bastante com isso. Foi bem legal. E daí ali começou a minha carreira, né? E durante o curso de praça, né, que eu conheci realmente como funcionava o Corpo de Bombeiros, eu fui incentivada também a fazer o concurso para oficial, que é a carreira de gerência, né? Então o curso de praça é a carreira de base, a carreira de execução. Claro que mais pra frente... Quanto tempo a carreira de praça? O curso de praça? O curso de praça foram 9 meses. 9 meses. E daí durante o curso eu fiz o concurso, passei, daí eu já estava em treinamento, já estava treinada, né? Passei mais tranquilamente na parte física também. E me formei como praça, cheguei a trabalhar em Curitiba como soldado do Corpo de Bombeiros, lá no quartel do Portão, em Curitiba. Isso eu me formei em janeiro e eles nos chamaram em maio para ir cursar o Guatupê, que daí é a Academia de Oficiais. Daí foram mais 3 anos de curso no Guatupê, e ao ser declarada aspirante, né, no fim do terceiro ano, eu optei por vir para o litoral, para mudar também um pouco os ares e fazer a carreira aqui. Poderia ter ficado em Curitiba, mas eu quis vir aqui. Durante a minha carreira eu conheci o meu atual marido, né? A gente começou a namorar, escolhemos juntos vir pra cá. Ele já era oficial, né, do Corpo de Bombeiros quando eu entrei. Na época... então os dois são oficial do Corpo de Bombeiros? Nós dois somos oficiais. Na época que eu me formei ele já era capitão, enfim, ele pediu a transferência pra cá e nós viemos pra cá. E desde então estou aqui no litoral. Na minha carreira de oficial eu construí inteira aqui no litoral do estado. Em Paranaguá, Matinhos. Pontal eu já tinha tido uma experiência anterior também. Olha, e o comando de Pontal do Paraná você assume em 2021? Isso mesmo, no final de 2021 eu assumi o comando de Pontal do Paraná. Já tinha tido uma operação verão que eu tinha trabalhado em Pontal do Paraná, em 2015, 15 e 16. Olha, então já faz um bom tempo que você está nas temporadas aqui do nosso litoral. Sim, já faz 8 anos. Olha, que bacana. E você veja, construiu uma história daí com a esposa, que também é da mesma área, e aí nesse interim vieram os filhos e você fazendo tudo isso, dando conta de toda essa... Exatamente. Como é possível, gente? É possível, a gente pode tudo que a gente quer. E aí você menciona ali uma questão de que eu me preparei e aí eu consegui. E muitas vezes as pessoas dizem assim, você teve sorte. É muito preparo.
né? Com certeza é muito preparo, muito estudo que hoje te fazem quem você é. É, Que orgulho. eu sempre digo que é a sorte de ter se dedicado, né? Exatamente. De Exatamente. ter realmente sonhado, planejado e trilhado o caminho para conseguir, Sim. para conquistar Para tudo hoje isso. estar aqui, olha que maravilha. Tenente, e durante todo esse processo, eu acredito que muitas pessoas, você mencionou, né, a tua amiga que te incentivou e que te ajudou, que esteve ao seu lado, muitas pessoas devem ter sido significativas para você. Você gostaria de mencionar algumas delas, ou momentos, ou pessoas? Ah, com certeza tem várias pessoas que foram importantes, né? Citar algumas é até difícil, mas eu acho que a minha família, né, num primeiro momento, a minha mãe sempre foi uma incentivadora de tudo que eu fiz, que eu quis fazer. O meu pai, num primeiro momento, né, ser sua filha, a princesinha chega e fala assim, eu vou ser bombeira. O pai não entende isso, Não né? foi o maior incentivador. Eu sentia que ele não gostava, né? Quando às vezes alguns amigos perguntavam, né, sua filha, ele chegava a sentir um pouco de vergonha de dizer que eu estava fazendo o curso de bombeiro. Mas teve um comandante meu, há muitos anos, que um dia encontrou com meu pai e conversou com ele na nossa formatura e falou assim, a sua filha, ela foi um destaque, falou bem de mim para ele, ela foi primeiro colocada na turma, e ele foi ficando muito orgulhoso daquilo. E daí esse militar, ele explicou pro meu pai, e eu já tinha passado no curso de oficiais, explicou para ele, agora ela vai para academia, ela vai estudar, ela vai continuar recebendo o salário dela e vai estudar e vai ter uma carreira muito boa pela frente, e foi mostrando para ele o quanto isso podia ser bom. E ele despertou no meu pai também assim o orgulho por ele ver assim aquele oficial já mais antigo tão orgulhoso, né, Sim. do que eu estava fazendo, mostrando para ele que não é fácil. E eu percebi que dali ele mudou. Depois que eu me formei praça e que eu comecei a trabalhar, ele mudou, ele começou a sentir muito orgulho e querer tirar foto. Toda vez que ele me vê fardada até hoje, ele pede para eu ficar do lado dele e tirar uma foto. E a partir daí realmente ele entendeu, né? E quebrou talvez aquele paradigma que não é uma profissão para mulher, né? E que realmente não era, até tão pouco tempo antes. E aí nós temos que entender também que eles são de outro momento, né? Exatamente. Ele é de outro momento da história da mulher, né? Da inserção da mulher no mercado de trabalho. E aí para ele entender o quanto é glorioso hoje a função que você ocupa, tem todo um caminho para ele também, né? Com certeza. Ele me incentivou tanto a estudar, tanto a ter uma carreira, né? Mas eu acho que no fim ele mesmo não estava tão preparado para me ver formada e tendo uma carreira. Porque realmente não era a realidade. A minha mãe foi dona de casa, né? A mãe dele e tantas mulheres, Sim. As irmãs dele, enfim. Era a realidade de vida deles. Exatamente. Mas hoje realmente eu acho que ele é bem realizado nesse sentido. E durante a minha carreira, né, veio o meu marido, que foi meu namorado e muito incentivador. No início ele já era de uma época antes das mulheres, né? Então ele também teve que superar essa barreira das mulheres entrarem na corporação, e eu acho que juntos a gente cresceu muito quanto a isso, e sempre me incentivou muito e sempre foi um oficial em quem eu me inspirei na maneira como trabalha, na maneira como lida com as pessoas. Nós temos várias diferenças, normal, né? Na maneira de ser, mas eu acho que a gente se complementa muito e eu consigo trazer dele vários exemplos. E os meus filhos, né? O meu mais velho, que chegou já grande, né? Ele é meu enteado e veio morar conosco com 11 anos. Então ele trouxe essa família pra gente e muita responsabilidade, muitas questões ali que eu aprendi a lidar. E a pequena, que trouxe para todos nós três, né? Veio só completar. Veio completar. Então todos eles foram as pessoas mais importantes, com certeza, na minha carreira, na minha vida. Que lindo, e você fala com um brilho nos olhos, viu? Eu tô aqui olhando ela bem de pertinho, gente. É tão encantador ver tudo isso, porque
a gente tem alguns militares, né, na família, então a gente sabe que é realmente glorioso, né? Eu participei de uma formatura lá no Guatupê, então assim, é muito mágico, é um momento muito lindo, porque a gente sabe que o processo realmente é difícil, né? Não é para qualquer pessoa, realmente exige muita dedicação. Então estar lá, eu imagino pro teu pai o quanto que foi, e pra tua mãe, né, que fazia as ligações lá pro corpo de bombeiro quando você ainda era uma menininha. Então eu imagino pra ela que emoção, que lindo. O primeiro dia do bombeiro, depois que eu já estava trabalhando no corpo de bombeiros, a minha mãe ligou pro corpo de bombeiros e eu estava de serviço. E quando ela ligou, uma mulher atendeu. Era uma soldada, a soldado Melânia. Hoje ela é cabo, trabalha aqui. E ela atendeu. E a Melânia atendeu e disse que a minha mãe já começou a chorar. Ai, Contando a história. Eu tenho uma filha que desde pequena liga pro corpo de bombeiros, todo dia do bombeiro, mas hoje ela não tá aqui. Ela está aí de serviço e é a primeira vez que eu ligo na corporação tendo a minha filha como a bombeira, e eu quero parabenizá-los pelo trabalho, a dedicação. E aí a Melanie disse que já começou a chorar também, que as duas ficaram chorando ao telefone. Ai, que lindo! E foi bem legal, bem interessante, assim, bem emocionante. Eu me arrepiei aqui de você contar essa... Eu tô imaginando ela no telefone e não conseguia nem falar essa história, né? E ela ligando e aí tendo a oportunidade, né? Eu acho que assim, quantas mães não têm essa oportunidade, né? De reviver de toda uma construção que ela fez com a filhinha de 6, 5, 6 anos e depois tá lá, né? Que orgulho. Ai, com certeza. Agora que sou mãe também, né? Aí a gente entende um pouquinho disso. Aí o meu filho, com 19 agora, ano passado, se formou guarda-vida civil. E daí foi aquele meu momento, né? De estar lá com ele, entregando para ele o certificado dele, a farda dele, né? O uniforme de guarda-vida civil. Ele tá na 2ª temporada também, com certeza, né? A gente que vê eles trilharem o caminho deles, né? E como a minha mãe viu, acho que é um momento muito importante, né? Entender que eles estão crescendo, estão chegando nesse momento. Eu acho que é aquela resposta assim de que bom que deu certo, né? O que eu fiz como pai, como mãe, né? O que eu entreguei para os meus filhos, porque é isso, a gente só quer que lá no futuro eles tenham êxito, que eles sejam felizes, que eles sejam pessoas do bem, né? Com certeza. Então, né? assim, Até você consegue ver isso? Às vezes parece que a gente incentiva, né? E quer que eles sejam, na verdade não, a gente sempre deixou o Bruno muito livre para ele escolher, sempre falamos, olha, essa é uma possibilidade, você tem várias, né, na sua frente. E ele optou pelo guarda-vida civil e agora tem falado em talvez também tentar o oficialato do Corpo de Bombeiros ou a carreira do Corpo de Bombeiros, né, como praça, enfim. E ele está nesse momento de escolha dele também, né? Mas a gente incentiva que ele faça o que realmente tem a ver com o perfil dele. Mesmo assim, está vivendo pelo exemplo, né? Com certeza. São os dois em casa, Exatamente. né? Então é bastante exemplo. Que lindo. Tenente, eu peço tua licença para que a gente vá para o nosso intervalo, falando nesse processo de gratidão, de emoção. Eu aproveito para agradecer aos nossos apoiadores do programa Elas, agradecer a Band que abre esse espaço para que a gente faça as gravações dos programas aqui e a você que nos acompanha. Conversa aqui para lá de inspiradora, né? Olha, você tem uma história linda,
uma história de muita dedicação. Eu acho que a palavra é dedicação, né? Você teve uma vida de dedicação, uma família que te incentivou, uma esposa que te incentivou e que hoje você pode estar aqui incentivando e inspirando outras pessoas. E agora, Tenente, no nosso Direto ao Ponto, eu gostaria que você contasse para nós como é que é a tua atividade enquanto bombeira, no Corpo de Bombeiro, e agora como comandante do Corpo de Bombeiro aqui de Pontal do Paraná. Bom, a minha atividade, lá no início eu comecei como praça do Corpo de Bombeiros. Então, como soldado, eu trabalhava no caminhão. E atendia ocorrências, né? Ocorrências diversas, de incêndio, acidentes veiculares, enfim, trabalhava nessa área de execução. Quando eu passei pro concurso de oficial, né, como eu disse no bloco anterior, a gente faz todo um curso, daí vai para a carreira de gestão. Então, nessa nova atividade, né, depois que eu fui declarada aspirante e tenente do Corpo de Bombeiros, eu passei mais para a área de gestão. Então, é uma gestão logística, gestão de pessoas, a gestão, enfim, do serviço como um todo, né, para que a execução aconteça, para que o serviço fim aconteça. Então, nessa parte, que foi a maior parte da minha carreira até aqui, né, como gestora, eu atuei em várias áreas aqui no litoral. Trabalhei no comando de SBs lá em Paranaguá, né, com a parte direta ali da gestão das viaturas ali de Paranaguá. Trabalhei na área de defesa civil, trabalhei na área de comunicação social, né, por alguns anos fiquei também à frente da comunicação social da região aqui do litoral e também da Operação Verão. Trabalhei na área de vistoria e prevenção, né, contra incêndio e desastres. E agora, mais recentemente, assumi o comando de Pontal do Paraná, que é um desafio diferente porque é uma fração já mais isolada lá da sede, né, que é Paranaguá, onde eu trabalho como única oficial ali, né, em Paranaguá. Então a gente já tem um assessoramento, um apoio, né, de outros oficiais. Ali em Pontal não, né, eu trabalho como oficial que comanda todo o serviço do quartel, e a gente tem várias funções ali, de fazer rodar toda a parte estrutural do quartel e das viaturas, né, que tem que estar em condições, funcionando, equipadas com material, e também fazer a gestão das pessoas, né, para que estejam treinadas, também com equipamentos adequados, motivadas, enfim, toda essa parte, né. E, na verdade, então, antes do comando aqui, você teve várias funções de extrema responsabilidade. Você comandou vários segmentos lá em Paranaguá, né? E isso com certeza te deu um suporte, uma bagagem excelente para que você hoje pudesse comandar todo. Com certeza. Eu acho que cada pedacinho, né, vai trazendo sua importância, né? Desde essa trajetória como oficial até a experiência que eu tive como praça, no curso de formação de praças, tudo isso faz parte, né? E até aquela menina que fazia de tudo, né? Então a gente puxa um pouquinho de cada experiência para ir compondo o que a gente está fazendo agora, né? E o serviço hoje é basicamente trabalhar com a minha equipe em conjunto, né? A maneira como eu escolho trabalhar sempre em conjunto, trazendo responsabilidade para eles também, para que a gente possa todos juntos levar o serviço para a população, né? Para que o atendimento saia com qualidade e que a gente supere as dificuldades que apareçam, né? Então, tivemos um problema com o caminhão, a gente vai tentar resolver entre nós, procurar a oficina, olhar com cuidado, né, para que todo o problema que tem ali seja resolvido, volte em condições, enfim. E assim com as diversas questões que vão aparecendo no caminho, né? A gente sempre trabalha em grupo. E hoje ali no teu grupo, no teu comando, você tem quantas pessoas? Então hoje nós estamos em 22 pessoas, né? E entre homens e mulheres? Entre homens e mulheres são 5 mulheres contando comigo. O restante é tudo homem. Ou seja, são 17 homens. Abaixo, vamos dizer, do teu comando seriam 4 mulheres e o restante homens. Exatamente.
Como é que é essa situação e como é que hoje os homens enxergam essa liderança feminina? Como é que você vê tudo isso? Eu vejo bastante diferença de quando eu entrei para agora, né? Eu entrei na segunda turma de mulheres bombeiras, né, em 2010. A primeira foi em 2005, a segunda foi em 2010, de praças, né? Então, quando eu entrei, a gente tinha as primeiras oficiais formadas. Eram bem jovens ainda, bem jovens de idade, jovens de profissão, né? Então, assim, a gente estava desbravando. A gente estava realmente se inserindo e sofrendo algumas dificuldades, alguns comentários que na época eram normais pra gente, hoje, né, não são aceitos nem pela gente, nem pela sociedade. Comentários do tipo, agora ficou mais bonito o quartel. E a gente achava isso normal, porque era o mundo que se vivia na época. Hoje a gente nem aceita mais esse tipo de situação, porque a gente não está lá para deixar nada bonito, né? Trabalhar igual. É para trabalhar, estamos lá para complementar, para trabalhar da mesma forma, né? E as diferenças que aparecem, elas são de pessoa para pessoa. Todo mundo tem individualidades. Seja de homem para homem, de mulher para homem ou de mulher para mulher. Nenhum comandante que assuma, né, sendo ele homem, precedido por um outro homem, assume da mesma forma. É a mesma pessoa, trabalha da mesma maneira. Então, quando vem uma mulher, obviamente vai ser diferente, porque todos são diferentes, né? Eu peguei uma equipe, assim, muito receptiva, né? Eles já me conheciam, porque eu já estava trabalhando aqui há bastante tempo, então já conheciam o meu trabalho, a gente já tinha uma afinidade de antes, né? Sempre me dei bem com o pessoal de Pontal, o pessoal de Matinhos, nunca tive nenhum problema com as equipes, né? Em geral. Então já conheciam o meu trabalho, conheceram o meu crescimento ao longo do tempo, né? Me receberam muito bem, então trabalhar com eles nesse sentido não é uma dificuldade. Quando eu cheguei lá atrás, aspirante, eu senti um pouco mais de dificuldade. Alguns homens que, quando eu estava falando com eles, não olhavam para mim, por exemplo. Então eu estava falando e algum sargento assim, mais antigo que nem... Ignorava o que você dizia. Ele até ouvia o que eu dizia, mas ele não olhava nos meus olhos, assim, sabe? O semblante fechado, né? O que essa menina tá falando aqui comigo? E no fim, com o tempo, com o trabalho, esse foi o... Obviamente não vou citar nomes, né? Mas foi uma pessoa que me marcou muito, porque eu tinha bastante dificuldade de chegar nele. Ele fazia, ele trabalhava, nunca tive nenhum problema sério, né? No sentido dele me responder ou alguma coisa nesse sentido, mas eu percebia que ele realmente não gostava. Tinha uma resistência aí. Uma resistência. Umas pequenas coisinhas que eu falava não fazia, uma coisinha ou outra, nada muito grave, mas eu fui aos poucos, assim, tentando trabalhar com calma isso, né? Não levando pro lado pessoal, mas aquilo que a gente falou lá atrás no outro bloco também, entendendo aquele mundo, entendendo o mundo que eu estava entrando e que às vezes a pessoa realmente não tinha aquele contato, né? E eu lembro quando trocou o comando e veio uma outra pessoa que veio bem mais severa, né? Era um homem, enfim, mas que era mais severo nas cobranças e cobrou algo que a gente tinha feito juntos e que eu ainda tinha aquele trabalho e ele estava precisando daquele documento e ele veio me pedir. E quando ele veio me pedir se eu podia entregar, eu falei, claro que eu posso, né? Procurei lá, entreguei para ele. E eu lembro que foi um momento que ele olhou nos meus olhos e falou assim: a senhora era uma boa comandante. Eu sinto falta da maneira como a senhora tratava a gente. E aquilo me marcou muito, né? Porque mesmo na minha inexperiência, e claro que eu errei durante esse processo, aprendi, né? Não é errar, né? Eu aprendi muito durante esse processo. Aquilo foi muito importante para mim, assim, ver que com calma e com paciência a gente vai... Estava dando certo. Era a forma de gestão que isso é prova que com tá certeza. Hoje. E daí agora eu trago um pouco disso também, né? A gente acabou ficando amigos depois disso. Eu às vezes brincava com ele, mas você não gostava de mim. Ele, eu não te conhecia, eu não sabia, eu não tinha... nas palavras dele, ele me dizia, né? Eu não tinha ferramentas para lidar com isso. E eu acho que hoje a corporação já está mais acostumada. A gente tem capitãs, já tem as mulheres que estão para sair major aí, estão fazendo... E a gente pode ser par, né? A gente pode trabalhar junto, crescer junto. Ninguém quer ser melhor que o outro, ninguém quer ser, não, eu sou mulher, mas eu preciso... Não. A gente quer trabalhar igual.
Então, tem alguns comandantes que vêm e falam, não, eu gosto mais de trabalhar com mulheres, eu acho que vocês têm um jeito assim, um jeito assado de lidar com as coisas. E eu sempre respondo da mesma forma, eu acho que são individualidades, né? Não são todas as mulheres que têm esse jeito de lidar com as coisas, né? Esse jeito que ele cita, né? E não tem que ter, né? A gente não tem que ter jeito diferente em nada, cada uma com a sua individualidade vai ter, exatamente, vai ter o seu lugarzinho, né? Para fazer o que mais gosta. Ai, que legal. Tenente, conta pra nós como é que as pessoas fazem para conversar contigo, para tirar dúvidas, se elas tiveram dúvidas desse processo, ou como é que eu faço para falar com o Corpo de Bombeiros em Pontal do Paraná e aqui no litoral. Deixa seus contatos. Certo. Bom, para falar comigo, podem utilizar o meu e-mail, né? A caixa de entrada de e-mail é virginia.turra@bm de bombeiro militar.pr.gov.br. E eu posso deixar também os contatos do Corpo de Bombeiros aqui de Pontal, os contatos diretos, né, com o Corpo de Bombeiros de Pontal para quem precisar, daí dá para colocar na edição. Pode colocar, a gente deixa na edição do vídeo, porque realmente assim, e o Corpo de Bombeiros aqui de Pontal ele é muito receptivo, né, atende a várias demandas, não só as específicas da atividade, mas assim, está muito envolvido com a comunidade, então por isso que a gente gosta de deixar o contato, porque realmente às vezes a pessoa pensa, poxa, mas será que se eu precisar disso, você consegue? E se não for lá o caminho, alguém vai te direcionar para onde seja. Né? Com certeza. Então, por isso que a gente faz questão de deixar esses contatos. Tenente Turra, a gente sempre termina o programa Elas pedindo uma dica de ouro. Eu gostaria que você deixasse a sua. Eu vou aproveitar então a dica justamente dessa deixa do contato, né? Que a gente vai deixar os contatos comerciais, os nossos contatos, mas que o telefone de emergência do Corpo de Bombeiros não utilizar esses canais, né? O telefone de emergência do Corpo de Bombeiros é 193, então em qualquer emergência que as pessoas procurem acionar por esse meio, né? O meio de emergência, a corporação. A gente vai atender tanto em Pontal do Paraná quanto em qualquer município do estado o mais rápido possível através desse mesmo número. E estando na praia e falando de dica de ouro da nossa área, a gente falou muito aqui da atividade das mulheres, da atuação das mulheres, mas eu gostaria de deixar sempre a dica de prevenção para o afogamento, né? Para o nosso pessoal daqui, para as nossas mulheres, os nossos homens, as nossas meninas e meninos de Pontal do Paraná, que sempre estejam atentos aos riscos do meio aquático, seja piscina, seja no mar, sempre muito cuidado. Ao utilizar o mar, né, como recreação, a praia, sempre buscar as áreas protegidas por guarda-vidas. E para o pessoal que é natural daqui, que está aqui o ano todo, sabe que fora de temporada a gente nem todos os dias tem os postos de guarda-vidas ativos. Então, nesses momentos, sempre buscar uma atividade mais tranquila, mais na areia, entrar para se refrescar só ali até a altura do joelho, não adentrar próximo de correntes de retorno, com o mar agitado, não saltar de pedras, né? Mesmo conhecendo, tudo isso traz muitos riscos e infelizmente todos os anos a gente acaba sofrendo, né, com óbitos por afogamento, inclusive óbitos dos nossos moradores aqui do litoral, né? Não só do pessoal de fora. Então procurem sempre acompanhar os seus filhos, trabalhar essa educação desde pequeno, né? Para que eles sempre tomem os cuidados necessários com o mar, ensinar a nadar, ensinar o surf, né? O pessoal daqui, né? Uma atividade muito importante para cuidar aí dos nossos pequenos e da nossa população. E é uma grande dica mesmo, porque a gente percebe que todos os anos a gente não consegue ter uma redução nesse número, né, de óbitos, enfim, de sinistros por afogamento, né? E aí quando você menciona que são os moradores, muitas vezes, isso leva a crer que é aquele excesso de confiança, muitas vezes, não, eu conheço o mar, eu sei que aqui é possível, e quantos casos tristes que a gente vê por aí, né? Com certeza. Então não podia ser uma dica diferente vinda de vocês. Não tinha como. Tenente, mais uma vez, muito obrigada por ter aberto um pouquinho da tua vida para nós, mas certamente será assim motivo de grande orgulho para muitas famílias que vão nos assistir, que têm
carreiras como você, né? Que tem mulheres como você que às vezes almejam esse caminho, né? Na vida de seguir a carreira militar. É muito bonito e me orgulha muito ter você hoje aqui no programa Elas. Muito obrigada de coração. Muito obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho. E acho que incentivar as mulheres, né? Incentivar as meninas é algo excepcional. A gente está vivendo isso, essa transformação do mundo, e não tenho nem palavras também para elogiar, enaltecer e agradecer pelo seu trabalho. Minha gratidão. E a gratidão a você que nos acompanha. Então não esqueça, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário, ative o sininho para receber as notificações do nosso programa. E eu te espero na próxima sexta. Até lá!